Senhor Igreja, estamos mais uma vez no canal Riqueza para os Cristãos. Vamos ler hoje Romanos 4. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos e pecadores. Davi também falou a esse respeito quando escreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva em conta. Por acaso, essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé, mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado, ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé, e Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiver o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e os seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada? Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem, conforme aparece nas Escrituras: eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: este é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. O Senhor está nos falando através do profeta a verdadeira e única maneira de ser herdeiro e compatriota das bênçãos de Abraão, ter um comportamento, um sentimento e uma certeza que é a fé, como foi a fé de Abraão. Ele não só seguia a lei de Deus, mas tinha fé nesse Deus, independente do que estava ao seu redor, o que ele era e o que estava acontecendo ao redor dele. Quando ele era jovem e sua esposa jovem, Deus o Eterno lhe deu uma promessa que ele seria o pai de todas as nações e sua esposa teria um filho. Ele acreditou e teve fé. Mesmo depois que se passou muitos anos, ele estava com a idade de 100 anos e a promessa não havia sido cumprida. Mas a fé dele no Eterno estava inabalável, mesmo sabendo que ele e sua esposa não tinham condições nenhuma de gerar um filho. Mas a fé é a certeza das coisas impossíveis, daquilo que não podemos tocar e nem ver,
mas nós acreditamos que existia na hora e no momento que o nosso Pai eterno determinar. Quer ser herdeiro, irmão, nas promessas de Abraão, no mundo material e espiritual? Comece hoje a aplicar a fé no Eterno e em Yeshua HaMashiach como ele. Todas as bênçãos que o Eterno deu para ele e a garantia da vida eterna no reino de Yeshua HaMashiach estará sobre você. Pense sobre isso e seja mais um herdeiro das promessas do Eterno. Aleluia.